Nos primeiros anos da ditadura militar, que começou em 1964, João Augusto Gama foi preso 3 vezes. A primeira, logo no ano de 64, quando o golpe aconteceu. A segunda, durante o Congresso de Ibiúna, em São Paulo. Logo depois da volta do Congresso de Ibiúna, houve a decretação do ato institucional número 5 e Gama foi preso novamente no quartel do 28BC. Este é um vídeo no qual Gama nos relata as prisões e como começou a acontecer a repressão em Sergipe daqueles que se opunham à ditadura militar. Jorge, a partir da queda de Ibiúna, com a queda do Congresso de Ibiúna, o 30º Congresso, em 1966, em outubro, a oposição no Brasil praticamente parou, porque naquele momento a oposição à ditadura militar estava concentrada no movimento estudantil. As lideranças civis ou militares que se opunham ao governo estavam do exílio, mortas ou no exílio. E tinha apenas uma oposição consentida em Brasília, desde 1966, com o MDB. Brasília, naquela época, era uma coisa distante, né? Ela era recém-inaugurada, né? Porque ela foi inaugurada em abril de 1960, no final do governo de Juscelino Kubitschek, e ainda era muito incipiente, as repartições se mudando, então Brasília não era a caixa de ressonância da situação brasileira como é atualmente, né? E o ambiente era muito ruim nacional, de pessimismo. A oposição esfacelada, a política temerosa, quando em dezembro, no dia 8 de dezembro de 1968, o governo federal edita o famoso adicional número 5. Com a edição do adicional número 5, aí acabam-se todas as liberdades civis, o restinho de liberdade que ainda se tinha, acaba-se todas as garantias constitucionais. Acaba-se o habeas corpus, uma instituição de lá da Inglaterra, da Magna Carta de 1215, tudo isso acabou com o adicional. Não havia garantia, o ambiente era de terror, de medo. Era um ambiente realmente de assombro. Eu me lembro quando a gente frequentava, depois do AI-5, eu já fiz crônicas sobre isso, o próprio Cacique Chá, era um ambiente de medo, as pessoas tinham medo. Medo do estranho que chegava, que podia ser um agente camuflado, escondido, que vinha ouvir as conversas, medo de perder o emprego, medo de ser preso. Então havia um medo generalizado. E com o ato institucional número 5, as forças da repressão se sentiram autorizadas a cometerem as maiores violências. E em Sergipe nós fomos presos, o movimento estudantil foi preso, logo em seguida, um dia depois da edição do ato institucional número 5. Dia 9, o ato dia 8. Fomos encaminhados inicialmente, quando eles me prenderam, eles já vinham, me lembro, na caminhonete com o Zé Alves Neto, o sargento Machado. Depois foi nosso colega lá na Faculdade de Direito. Ele nos pegou, veio me prender de tardezinha, depois ele cedeu, disse que eu lhe assegurei que não ia fugir, e ele disse, não, amanhã de manhã, quando eu passar para o expediente no quartel, eu lhe pego. E assim fizemos. Em 68 já foi a Polícia Federal, foram agentes federais. Foram à minha casa, não tinha documento nenhum de prisão, nenhuma autorização, nenhum mandado de prisão. Já era a violência do adicional número 5. Fui colocado numa caminhonete onde já estava Zé Alves do Nascimento, Netinho,
que depois chegou até a ser médico, depois chegou a ser senador da República. Nos dirigiram à chefatura de polícia, à Secretaria de Segurança, e você veja que havia uma incerteza, eles próprios não sabiam o que estavam fazendo. Porque nesse momento eles nos enviaram para a Secretaria de Segurança Pública, para a chefatura de polícia. E logo em seguida houve alguma conversa lá dentro e tal. Então, depois disso, nós fomos encaminhados, não chegamos a descer da caminhonete, fomos encaminhados para o 28º de Batalhão de Caçadores, onde ficamos até o início do início do mês de janeiro, quando completamos 35 dias de prisão. Estavam os oficiais, era um capitão e um major Bandeira de Mello. Inicialmente nós fomos encaminhados, nós subimos para onde tinha ficado as prisões em 1964. Logo depois houve mais algumas prisões e nós fomos, eu me lembro que eu fui encaminhado para uma prisão de oficial, de frente ao que eles chamam de cassino. Cassino, no jargão militar, é o local de refeição, não é local de jogo, não. E até ser ouvido. E depois mas sempre eles nos tiravam do cárcere para novos depoimentos. Alguma dúvida, tirava. E depois nós fomos colocados todos no lado esquerdo, quando você entra no 28, no chamado Corpo da Guarda, numa sala maior, onde coube todos os estudantes, todos os presos políticos. É uma sala com uma bateria de sanitário. Hoje eu não sei lhe precisar quantos sanitários havia. Eu sei que havia 4 ou 5 sanitários, não me lembro realmente, e as camas.